Simbora mais uma aula aí na noite de Dia dos Namorados, né? Para quem namora, para quem sofre aí, vamos para mais aulas, porque afinal de contas é isso que importa. Vamos continuar caminhando aí, né? Vou falar hoje sobre, basicamente, aí, uma das partes mais importantes que as pessoas às vezes falam assim, pô, um determinado setup parou de funcionar, ou a minha estratégia parou de funcionar, eu não sei por que que a minha estratégia parou de funcionar. Que pode acontecer com algum de vocês, né? Vocês aprenderam aí um setup, aprenderam a fazer backtest, e pode acontecer aí uma hora ou outra, o setup para de funcionar. Você fala assim, pô, o setup é frágil, ele parou de funcionar em determinados períodos, eu perdi dinheiro. Para que isso não ocorra, tem essa aula aqui de hoje, beleza? Eu vou explicar aí sobre ciclos de mercado e sobre volatilidade, mudança de volatilidade, mudança aí do período do seu sistema operacional, que você vai precisar se adaptar, beleza? Eu vou tentar mostrar bem na prática aqui hoje um pouco disso, ok? Vou aí compartilhar minha tela, para a gente não demorar mais, né? Acabei tendo uns problemas iniciais aí com a internet, não sei o que aconteceu, mas já voltou tudo ao normal. Verifiquem aí se o áudio está legal, se o vídeo está sem delay, está funcionando direitinho o vídeo e o áudio, beleza? Para que possam me auxiliar. Como a aula é ao vivo, então não sei como está ficando. Então me ajudem aí a verificar isso daí, beleza? Certo, beleza. Deixa eu compartilhar aqui minha tela então. Vou compartilhar a tela toda. E já vou à apresentação do slide do atual. Ótimo. Ok. Isso já apareceu para vocês aí? Acredito que já tenha aparecido para vocês. Basicamente aí, ó, é a continuação da parte 3 aí, fatos que todo trader precisa considerar ou saber sobre o mercado financeiro, né? O que você deve observar? Então, estamos aí na terceira etapa aí, dessa dica aí, que você precisa saber ou considerar quando você for operar o mercado. Ciclos de mercado. Quando muda o volume de operações do ativo, quando aumenta ou diminui a volatilidade, quando aumenta ou diminui o valor do ativo, os stops e os alvos mudarão também. Não é o setup que para de funcionar, e sim o time de entrada e os stops, gain, stop loss. Então vamos considerar primeiro aí este ponto de ciclos de mercado. O que basicamente significa isso daí? Por exemplo, você tem lá o índice futuro. Se o índice futuro aumentar ali o seu volume de negociações e aumentar também ali os seus pontos, porque o índice futuro a gente trabalha com pontos, assim como no dólar futuro também são pontos. Então, se você aumenta ali a quantidade de valor do ativo, você vai ter uma mudança no seu operacional. De repente, um setup que estava funcionando com um stop de 50 pontos para ganhar 100 pontos, não vai mais funcionar. Você vai começar a ter uma performance ruim, porque o tamanho daquele ativo mudou. O tempo passou e ele evoluiu, né? Aumentou de tamanho. Depois vou explicar na prática isso daqui, tá? Quando aumenta ou diminui a volatilidade. Pode acontecer, por exemplo, o índice em determinados anos ter mais volatilidade, mais volume de pessoas operando que o dólar, ou vice-versa. E você acaba aí tendo uma diferença desses ativos, beleza? Então, se você chega lá em determinado ano, o volume operacional do índice aumenta, esse seu stop aí de 50 pontos também não vai funcionar legal, porque você está com um ativo com alta volatilidade, com movimentos grandes, acima aí de, sei lá, 500 pontos, 1.000 pontos ali em um curto período de tempo, e do nada você tem que também ficar ligeiro para mudar o seu tamanho de stop loss e stop gain. Por enquanto, vai fazer pouco sentido o que eu estou falando, mas logo ali embaixo vai começar a fazer sentido, tá? Mas o que? O valor do ativo também, né? Por exemplo, uma ação que custa aí R$ 6 é diferente se operar uma ação que custa aí 20, R$ 30. O peso dessa ação, o valor dela, vai influenciar no tamanho dos seus stops.
Obviamente, se a volatilidade dela também for alta, se a liquidez também for alta, são vários fatores que você precisa observar. Mas, basicamente, eu quero que vocês decorem essa frase aí, ó. Não é o setup que para de funcionar, e sim o time de entradas, né, e o stop gain e stop loss que você vai ter que mudar. Como eu disse, um ativo de R$ 5 é diferente de um ativo de R$ 50. São ativos com preços distintos, com volumes, de repente, distintos, onde você vai precisar aí modificar o seu stop loss, seu stop gain para se adaptar. Então, o cara, por exemplo, fala assim, não, defini meu stop loss no índice em 100 pontos para gain de 200 pontos. E não mexo mais. Deixo assim, não vou mexer mais. Se você fizer isso, com o decorrer dos anos, se o nosso índice sair agora de 130 mil pontos e for para 260 mil pontos daqui a uns anos, o seu setup pode parar de funcionar. Mas não é o setup que pode de funcionar, é o seu tamanho de stop, tamanho de gain, que não é mais atingido, ou é atingido muito rápido, e você acaba tomando muito violino. Quem não entendeu o que eu falei até agora aí sobre ciclos de mercado, deu para ter essa noção do que eu estou falando? Daqui a pouco fica um pouco mais claro. Mas até agora, está dando para compreender? Fala aí. Se eu não falar, eu vou achar que não tem ninguém ouvindo. Deu para entender, deu para entender. Beleza. Deu um feedback aí, beleza? Eu não Fechou, sei fechou. quem está ouvindo e quem não está. Continuando. Aos poucos, a gente vai evoluindo aí o tema e vocês começaram a entender. Mudanças momentâneas também podem influenciar aí no seu setup. Segundo ponto aí, mudanças momentâneas. Por exemplo, o que pode mudar o seu setup e ele parar de funcionar? Uma das coisas que podem mudar aí o seu setup parar de funcionar é, por exemplo, no final de ano. No final de ano, a volatilidade diminui. Então, aquele setup que você buscava 500 pontos no índice, 1.000 pontos no índice, para de funcionar. Não é o setup que para de funcionar. É aquele período momentâneo ali do ano, onde o setup não vai ter o seu stop gain, stop loss alcançado. Ou, se for um período de muita volatilidade, alcançado de forma muito rápida, o que vai invalidar aí aquele setup. Mas não é o setup, é o tamanho do seu stop. Por exemplo, também, eleições. Anos eleitorais aí, temos as eleições para presidente, principalmente, tá? Vocês terão uma influência muito grande aí nessas eleições. Então, pode parecer que o setup parou de funcionar, mas ele não parou de funcionar. É porque, momentaneamente, o tamanho ali da volatilidade aumentou de forma exagerada, o que invalida o seu stop loss e o seu stop gain. Então, você precisa adaptar o seu stop loss e o seu stop gain, os seus alvos, no período em que você está. É um final de ano? É um período eleitoral? Você tem que adaptar isso daí. Balanços bimestrais, mensais, notícias repentinas, tudo isso pode influenciar no seu sistema. E ele tem uma performance pior, beleza? Então, por isso eu falo para fazer backtest em 10 anos atrás, para você pegar todo esse tipo de movimento diferente. Um setup que você fez backtest dele de 10 anos atrás até agora, provavelmente ele continuará funcionando, porque você validou ele muito no tempo. Passou períodos de eleições, finais de ano, e acaba tendo você acaba tendo aí uma confiança maior nesse sistema. Mas, de qualquer forma, tenham bastante cuidado, porque o índice futuro, por exemplo, e tanto o dólar também, eles estão evoluindo, estão crescendo. Nosso índice futuro, o ano passado estava em 60 mil pontos, há 2 anos atrás, em mais ou menos, uns 60 mil pontos. Agora já estamos aí em 130 mil pontos. Então, o mundo está evoluindo, os ativos estão crescendo. E com isso, você precisa crescer e aumentar o tamanho do seu stop loss e tamanho dos seus alvos. Isso fique claro para vocês. Notícias repentinas também podem influenciar o seu sistema. Pô, tem um setup de banda de Bollinger. Vê a notícia repentina, deixa de funcionar. Deixa de funcionar. Então, muito cuidado aí com notícias repentinas. Se são repentinas, vocês nem ficarão sabendo. Só depois de acontecer. Mas saibam que isso acontece, tá?
Não vai invalidar um setup por causa de um mês ruim, de uma semana ruim. Um setup só deixa de funcionar depois que você está aplicando ali em conta real 2, 3 meses e ele dá resultado zero. Resultado muito negativo. Aí você tem que reavaliar o seu setup, seu sistema. Um mês apenas, 2, 3 semanas apenas não é o suficiente. Então, deixa passar mais tempo aí para você invalidar um sistema, invalidar um setup, beleza? Diferença do mini índice futuro, WIN, nos 60 mil pontos, para agora em 130 mil pontos. Qual a diferença que a gente vai ter aí? Muita diferença. Antes, lá nos 60 mil pontos, um stop de 50 pontos era possível. Hoje, seria no mínimo 100 pontos de stop, para diminuir a violinada, né? Para não ficar tomando stop de graça ali no ativo. O mesmo acontece com uma ação que antes custava R$6 e agora custa R$60. O stop deveria ser 10 vezes maior e o alvo também. Porque uma vez que você tem um stop de 10 centavos numa ação de R$6, numa ação de 60, você vai ter que colocar um stop maior. Não quer dizer que seja de R$6, né? Mas que seja de R$1. Mas pelo menos ali você vai ter que modificar um pouco esse stop. 40 centavos, 60 centavos aí de stop. Eu estou querendo mostrar que se o preço do ativo aumentou e a sua volatilidade também aumentou, você precisa aumentar o tamanho do seu stop e o tamanho do seu alvo. Vou repetir. Se o tamanho do índice futuro aumentou, saiu de 60 mil pontos para 130 mil pontos. Se o tamanho e o valor da ação aumentou, saiu de R$6 para R$60, como no exemplo aí, você vai precisar modificar o seu stop loss e seu stop gain. Obviamente, se o volume e a volatilidade estão aumentando junto, né? O volume é óbvio que aumentou, mas eu digo volume operacional. Se tem mais pessoas negociando, se tem maior liquidez daquele ativo ou do papel, se você tem mais participantes e mais volume e o ativo está maior, você precisa modificar, aumentar o seu stop loss e o seu stop gain e não mexer no seu setup. Não é mexendo no setup que você resolve isso. Você resolve isso mexendo apenas no seu stop. As bandas de Bollinger, independente do ativo, independente do volume do ativo, são bandas de Bollinger. O que muda é tamanho do stop. Em épocas distintas, por exemplo, um ano o índice pode estar 130 mil pontos, no outro pode estar 80, 50. Então, você tinha aumentado o seu stop loss, agora você diminui e você fica fazendo isso no decorrer do tempo. Geralmente, a cada 6 meses, há algum tipo de mudança, mudança a ser considerada. Cada 6 meses, um ano, você vai ter mudanças ali. Porém, com Covid-19, com algum tipo de tragédia que vir a acontecer aí, pode ser que mude antes, mas geralmente a cada 6 meses tem uma pequena mudança aí que você precisa estar atento. Então, muito cuidado quando forem observar esse tipo de mudança. Não é o setup que para de funcionar. O que para de funcionar é o tamanho do seu stop loss e o tamanho do seu stop gain, que deverá ser um pouco maior ou um pouco menor. Deu para compreender direitinho isso daí, né? Deu para compreender, né? Deu Ah, sim, deu sim, deu sim. É mais ou show. menos aquilo que você tinha me explicado aquele dia lá na aula, né? Que agora ele aumentou pra caramba, que antes era um número depois da vírgula, agora já estão em 3 números depois da vírgula, né? Não. O que eu te mostrei lá tinha a ver com a diferença de corretora para corretora. Beleza? Tranquilo. O que eu te mostrei não tem a ver com isso, não. O que mudou, por exemplo, há 2 anos atrás, o nosso índice futuro estava em 60 mil pontos e hoje está mais que o dobro. Está em 130 mil pontos. Isso mudou. Então, por Tranquilo. exemplo, se eu tinha um stop loss de 50 pontos lá em 2018, agora o stop loss tem que ser de 100 pontos, porque dobrou o peso do ativo, dobra também aí o seu stop, para evitar a violinada. São coisas que na internet você não encontra, eles não falam sobre isso. Até porque não vende, né? Esse tipo de informação não vende. Mas para nós que queremos realmente ganhar dinheiro com isso daqui, essas informações são primordiais, beleza?
indicador ATR e sua funcionalidade para verificar a variação do ativo. Como eu sei que o mini índice hoje, o stop ideal dele é 100 pontos, e como eu sei que o stop loss do mini índice pode ser que mude futuramente. Eu utilizo, por exemplo, esse indicador aí de stop ATR ou ATR. Ele basicamente aí, ele calcula o range, né? Ele calcula o tamanho de volatilidade daquele ativo em determinados períodos. Então, vou mostrar e vou ensinar como você saber ali mais ou menos o stop ideal para aquele ou aquele ativo. Vou mostrar. Vamos lá. Sai daqui rapidinho, depois eu volto para cá de novo. Vou voltar para aqui. Então, nós temos aqui um gráfico do MetaTrader, que pode ser aí o gráfico do trade, o que você quiser, tá? Não faz diferença nenhuma. Esse indicador, basicamente, nós temos ele em qualquer plataforma. É um indicador muito antigo, conhecido. Então, você vai no trade ou vai aí no seu MetaTrader e vai inserir, por exemplo, inserir indicadores, osciladores, ATR. Esse nomezinho em inglês aqui, ó. True Range, né? Então, você tem um ATR. Aí você vai abrir esse ATR. Você vai manter ele aí na configuração normal dele. Deixa eu colocar aqui na configuração normal. A configuração normal dele é 14, tá? Então, eu vou manter o meu ATR na configuração, no período padrão dele, que é de 14, que seriam 14 dias, 14 candles, de 1 hora, por exemplo, né? Depende do que você está fazendo aí. Então, eu coloquei ele no período de 14, deu OK. Ele vai aparecer aqui embaixo. Ó. Vou até tirar o estocástico daqui para não confundir a gente. Então, nós temos aí o stop ATR, ou indicador ATR 14 períodos. Aí, se você olhar aqui, por exemplo, ó, no cantinho direito, tem uma variação aqui, ó, dos 65 pontos para 265 pontos. Mas não é isso que eu quero. Eu quero uma média ideal para um stop, para o mini índice na atualidade. Eu posso colocar no time frame de 15. Isso vai influenciar muito no tamanho do stop que eu irei utilizar, obviamente. Então, vamos lá. Eu vou só falar de intraday, tá? Então, vou falar do H1 para trás. Atualmente, se você estivesse operando no H1, gráfico de 1 hora, no mini índice futuro, qual seria o seu stop loss ideal na atualidade, segundo o ATR? O true range aí. Segundo o nosso ATR, ó, o seu stop ideal, olha aqui embaixo no cantinho esquerdo aqui, ó. Dá para enxergar aí? Dá para enxergar? Dá sim. Qual é o número daí? 433. 483. Caralho. Deixa eu aumentar aqui o tamanho. Ah, não dá para aumentar, não. Aumenta só um. Deixa eu ver. Então tá aí, ó. 483. Ou seja, no gráfico de 1 hora, se eu fosse operar o mini índice hoje, o stop loss ideal seria em torno de 400 pontos. Arredonda, tá? Arredonda para baixo ou para cima, como você achar melhor. Eu arredondo para o melhor valor. Então, arredondo para baixo. Então, o stop loss no H1 estaria em torno de 400 pontos. Stop loss para 800 pontos de gain. Isso, lá em 2018, cara, 17, era quase que impossível, tá? Dificilmente ia conseguir um movimento desse tamanho, 800 pontos no dia. Porém, na atualidade, está assim, beleza? E se eu estou operando no gráfico de 15 minutos? Já que é day trade, né? Se eu estivesse operando no gráfico de 15 minutos, qual seria o meu stop loss ideal? Em torno de 150 pontos. Ali está 159 pontos. Então, em torno de 150 pontos, no M15, seria o stop loss ideal. E qual o gain? 300 pontos, que é 2 vezes o risco, seria 300 pontos. Então, eu estou no 15 minutos, estarei riscando 150 pontos para ganhar 300 pontos, arredondando para baixo, né? Ou para cima, onde você achar que fica mais interessante. E se eu estiver operando no time frame mais usual, que é o de 5 minutos? No de 5 minutos, o seu stop loss estaria em torno de 88 pontos. Eu arredondo para cima, 100 pontos. Então, você vai ter ali, que a média está sendo essa, tá? A média está sendo entre 80, 70 até 100 pontos, no gráfico de M15, de M5.
Então, no período, no time frame de M5, nos 5 minutos, atualmente, seu stop loss deveria ser em torno de 88 a 100 pontos, buscando o dobro, 200 pontos. Vamos ver como ficaria no M1, o cara que faz scalping, né? Ah, eu sou scalper. Em torno de 44, 45 a 50 pontos. Porém, o mercado está muito volátil. O cara que opera no M1 hoje, no índice futuro, está tomando muito violinada, beleza? Está muito volátil. Você observa isso quando está operando num gráfico de 5 e no de 15. Você vê que os alvos são atingidos muito rápidos. Está com uma volatilidade bem grande. Então, o que nos interessa é isso daqui, então. Aprendi a colocar ali o stop ATR, no caso aqui o indicador apenas ATR, e aqui, ó, no cantinho, ele me mostra qual seria o stop loss ideal naquele dia, naquele mês, naquele ano. Beleza? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, botar no gráfico diário, o stop loss para quem opera um swing trade, por exemplo, um gráfico diário, seria em torno de 1.500 pontos de stop. Tá? Mas muito maior, claro, é swing trade, é um período muito maior. O que nos interessa é saber o M5, gráfico de 5 minutos, e o gráfico de 15 minutos, beleza? O que eu faço geralmente? Ó, eu tiro uma média. Você pega ali, ó, calculadora, você pega ali, ó, 88 mais 159 dividido por 2 igual a você tem um stop loss em torno de 123 pontos, ou seja, 100 pontos. Vou repetir. O que eu faço? Eu pego o M5, somo com o M15, o ATR, né? O valor do ATR, pego o M5, que deu 88 pontos, somo com o valor do ATR do M15, que deu 159 pontos, e divido por 2, para tirar a média. Então, a minha média de stop loss seria em torno de 123 pontos. Foi redondo para 100 pontos. Então, meu stop loss ideal na atualidade é de 100 pontos para ganhar 200. 100 pontos para ganhar 200. Quem não entendeu esse cálculo, quem está com dúvida sobre isso daí? Por enquanto, tá tranquilo. Deu para entender direitinho isso aí? Deu, soma o valor que me deu do M5 ali no ATR com o valor que deu agora no M15. Aí divide por 2, que é o valor que ele me dá de stop loss aqui. Aí arredondaria para baixo, que é para 100 pontos de stop loss. Isso, para 200 de gain. Por que eu estou falando isso? Porque pode chegar uma época que você fala assim, pô, o setup, cara, que o Jackson ensinou lá, meu, parou de funcionar, cara. O setup parou de funcionar. O setup era basicamente aí uma média de 20, né? Média de 20 aritmética. Basicamente usava o estocástico lento tal, e parou de funcionar. No M5, como ele ensinou, não. O setup não parou de funcionar. O ativo aumentou de tamanho, a volatilidade dele aumentou e você não mudou o seu stop loss, o seu stop gain. Você deveria ter feito aqui o ATR e tirado a média e aumentado o tamanho disso daí. Então, o setup sempre vai funcionar. A não ser que, meu, daqui a 10 anos, média móvel para de funcionar, para de existir, nunca vai parar, mas supomos que pare, né? E estocástico lento deixa de fazer sentido. Mas até agora, nos últimos 10 anos de backtest aí, não parou de funcionar. E até ontem está funcionando. Então, a tendência é que, pelo menos mais uns 10 anos aí, vocês consigam utilizar esse setup. Então, o setup não para de funcionar. O que para de funcionar é o seu stop loss, o seu stop gain, os seus alvos, beleza? Tenham bastante atenção quanto a isto, beleza? Mas o que? Deixa eu voltar aqui de novo no slidezinho do atual. Tá. Eu expliquei já basicamente bem por baixo mesmo, são ciclos de mercado. Você pode se aprofundar, vai no YouTube, pesquisa o que são os ciclos da bolsa. Você vai ver que tem ciclos de alta, ciclos de baixa e um monte de teorias aí, né? Quando os ativos aí têm menor valorização, entradas de pessoas físicas na bolsa que diminui, que aumenta a volatilidade, não sei o quê. Se aprofunde nesse tema. Você vai se aprofundar lendo um bom livro, acompanhando os caras sérios aí. E
tendo uma atenção maior quanto ciclos de mercado, beleza? As mudanças momentâneas eu expliquei aí, vão ter mudanças ali durante o ano que você precisa ter muita atenção, diferenças aí dos ativos, né? Quando ele está valendo pouco, quando está valendo mais, e você precisa modificar o seu stop para evitar a violinada e para evitar que o seu setup pare de performar e continue tendo performance boa, então você acaba tendo que modificar aí o seu stop loss, a depender basicamente do valor do ativo que você está operando, se ele aumentou, se ele diminuiu, o volume operacional dele. Por exemplo, o que pode acontecer? Começou agora, desde 2018, se não me engano, ali, 19, o mini S&P começou a ser negociado aqui na nossa bolsa. Então, o mini SP500, né, que é o índice americano lá das 500 maiores ações da bolsa americana. Esse índice começou a ser operado aqui no Brasil há um tempo atrás, aí, 2 anos atrás, aí, quase 3 anos. Sendo assim, pode acontecer, por exemplo, dos traders, pessoas físicas e até bancos começarem a migrar para o mini S&P e deixar o índice futuro de lado e o mini índice perder volatilidade, perder volume e acabar não fazendo tanto sentido aí no aspecto de volume, tá? Não de valor, mas sim de volume operacional. E acaba diminuindo ali o seu stop, tendo pouca volatilidade e até aumentando ali os custos operacionais em cima dele. Quanto mais pessoas operam um ativo, mais barato ele fica para operar e mais liquidez ele tem e mais volume operacional ele tem. Tem que estar ciente quanto a isso. Expliquei ali sobre stop ATR, ou sobre indicador ATR, onde ele calcula o range ali do ativo, vai te dar uma direção de quando diminuir ou aumentar o seu stop loss, o seu stop gain. Então, pude mostrar isso ali na prática, no gráfico. E agora eu vou mostrar outra coisa também aí, ó. Instalando e utilizando o indicador de suporte e resistência. Ela fala assim, porra, dá um trabalho a tração, suporte e resistência. Eu queria um auxílio nisso daí. Existe um indicador que plota na minha tela lá um suporte e resistência automaticamente? Sim, existe no MetaTrader. Eu creio também que tenha no Trige, no Profit, tenha também alguma coisa similar a isso. De repente, um pivot point, alguma coisa parecida com isso daí. Então, vou mostrar para vocês aqui, na prática de novo, como baixar e instalar o indicador de suporte e resistência automático, para não ter que ficar traçando na mão, entendeu? Eu tenho muito bom aqui, eu vou mostrar para vocês. Vou voltar de novo. Vou voltar. Cadê? Espera só um pouquinho aí. Vamos lá. Basicamente aí, vamos tentar visualizar aqui como você pode estar localizando aí. Basicamente, para baixar esse indicador é simples, tá? Você vai lá no mercado lá, seleciona um pouco, porque, deixa eu ver se eu pus a coisa certa aqui. É esse aqui ou esse daqui, cara? Deixa eu ver. Deixa eu ver qual que é. Auto suporte resistência. Então, é este da... cadê? Esse aqui. Deixa ele aberto aqui, espera um pouquinho aí. Auto suporte resistência. Não, não é esse aqui não. Cadê? Cadê ele, cara? Ah, meu HD desconectou. Espera um pouquinho aí. Deixa eu conectar de novo aqui o HD. Ele desconectou, só um minutinho. Isso aqui. Beleza. Então vamos lá. Suponhamos que você não saiba aí onde encontrar esse indicador aí, né? Basicamente, como você vai fazer para localizar? Quem atualizou o MetaTrader, se você não atualizou o MetaTrader 5, esteja atualizando aí. Quando você atualizar o MetaTrader, vai aparecer aqui uma janelinha, ó, aqui embaixo, ó, abrir mercado. Esse mercado aqui é onde você compra robô, onde você compra ou baixa gratuitamente indicadores. Então você vai nesse cantinho aqui, ó, acho que estão vendo aí. Assim você clica aqui em cima, ele abre uma janela para você aí, te mostrando o que você pode comprar aí e tal, não sei o quê. Tem infinidade de coisas aí, beleza? Você vai digitar auto suporte resistência, você aparece aqui.
digitar só suporte. É porque tem em inglês, se não me engano o nome. Mas, ó, é este daqui, tá? Ó. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, cadê? Cadê ele? Deixa eu ver se é esse daqui, cara. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Beleza? Então, se eu digitar resistência ali, ou resiste ali, ó, ele começa a aparecer, ó. Esse indicadorzinho aqui, ó. Alto suporte em resistência. Suporte em resistências. Então, você vai abrir aqui, ele é gratuito, tá vendo? Ó? Você não paga nada por ele. Tem mais um monte aí, tá? Vai testando aí. Se você achar um outro melhor, baixa um outro melhor aí, de graça também. Mas esse é um dos melhores que eu vi gratuitos. Aí você dá um clique em cima dele aqui e tal. Como eu já baixei, ele vai só mandar eu abrir. Você poderia vir aqui, ó, e instalar. Como eu já instalei, já não tem como, né? Instalar depois que você instalar, não precisa nem mexer, nem abrir por aqui não. Você pode sair daqui, fechar essa telinha aqui, fechar aqui, ó, a telinha, e vir aqui pro gráfico. Porque ele vai ficar salvo aqui, ó. Market aqui, ó, market. Vai estar aqui nessa pastinha e você localizar em algum lugar ali, ó. Alto alguma coisa, beleza? Esse aqui, se eu não me engano, beleza? Auto suporte resistência, deixa eu ver. Ele aparece com o nome aqui, ó, tá vendo o indicador aqui, ó? Ele aparece com o nome aqui e tá aparecendo com outro aqui do lado. Mas eu acho que é um desses dois aqui. Ou é esse daqui, ou é esse daqui. Beleza? Vamos conferir agora. Antes, deixa eu mostrar ele. O que é esse indicador, né? Cadê ele? Ó, aqui, ó. Tá vendo? Ele colocou a linha aqui embaixo, amarela, ó. Você pode trocar essa cor aqui, botar vermelho, se você quiser. Esses indicadores. Abro aqui um indicador suporte e resistência. Muda a linha, se eu quiser aqui, ó. Boto branca. Sei lá. Muda o período aqui, ó. Eu deixo no diário, tá? Ele vai pegar todo o resultado de um time frame diário e traçar o suporte e resistência nele. Mas pode mudar, botar de 4 horas aqui, de 1 hora. O que muda é isso aqui, eu mudei a cor dele, mudei, se vocês viram, eu mudei a cor e mudei o tempo lá, né? Botei de 1 hora. Esse é padrão de 15 minutos aqui, ó. Padrão de 5. Ele fica muito pertinho, tá vendo? Ele calcula, tipo, ele calcula pelo time frame que você tá e traça lá as linhas. Então, por isso que eu deixo no diário lá. Ó, volto aqui no diário, ó. Por isso que eu deixo aqui nesse diário aqui, ó. Beleza? Ele pega um valor mais legal de suporte e resistência. Então, basicamente é isso aqui. Tá vendo? Ele traçou aqui, ó. Deixa eu mudar a cor amarela de novo, para vocês enxergarem melhor. Para amarelo. Cadê? Dá atualizar aqui, ó. Ele volta. Ele fica atualizando e ele volta. Aqui em cima tem uma resistência muito importante, aqui embaixo um suporte muito importante. Mas cuidado, o que eu faço? Ó, se você observar bem, ele não traçou esse suporte aqui, eu vou traçar. Aí eu faço na mão. Ó, esse suporte aqui ele não traçou, eu vou traçar. Vou traçar também este daqui, beleza? Você pode ver que era uma resistência que virou suporte, então também é importante. E só, basicamente é só, tá? Aqui basicamente não teve nada, mas eu também poderia colocar um terceiro aqui, feito por mim mesmo, né? Aqui tem uma região aqui de preço para ser negociado. Então, basicamente, você teria para operar aí, ó. Se eu estivesse entrando agora no mercado, cadê o estocástico lento? Cadê? Eu vou tirar o stop ATR, que já entenderam já, vou tirar ele daqui. Então, ó, se eu estivesse entrando agora no mercado, eu buscaria por vendas, tá? Buscaria por vendas. Porque eu tracei aqui uma linha de resistência, o indicador não traçou, mas que eu considero ser uma resistência muito boa. Pode ver que o preço ficou batendo aqui e parou, batendo aqui e parou. O que era um suporte, quando perdido, vira uma resistência. O que era um suporte, depois de ser perdido, virou uma resistência. Então, eu estaria no índice futuro na segunda-feira pensando em vendas por aqui.
Se ele abrisse sem gap e abrisse por aqui, eu buscaria por vendas. Buscaria por vendas por quê? Estocástico lento aí sobre comprado, né? Tá muito caro. Apesar da média móvel estar apontando para cima, e até uma resistência me dando venda, e tem um estocástico também me dando venda. Eu olho muito pouco média móvel, tá? Olho muito pouco mesmo. Só que eu não tenho uma tendência muito clara, muito alta, por exemplo, essa tendência de baixa que estava muito clara. Então, eu evito operar contra essa tendência da média móvel. Porém, eu respeito muito mais uma resistência junto com o estocástico. Respeito muito mais essa resistência aqui. Então, eu penso em vender. Cadê? Cadê? Então, eu respeito muito mais essa resistência e penso em venda. Respeito muito mais aqui o meu estocástico. Porque esses dois juntos nunca falham, cara, beleza? Média móvel direto fora a média, e toma stop, então esses dois juntos aí dificilmente falham. Então, eu quis mostrar neste exemplo aí é como colocar suportes e resistências automáticos. Mostrei a vocês aí como clicar aqui, pesquisar o indicador que você quer. Ah, eu quero outro indicador, quero um indicador que, por exemplo, mostra o timezinho do lado do candle. Time candle. Eita, aparecem umas coisinhas aqui já, deixa eu ver, cadê? Time candle. Eu tinha um bem interessante. Cadê? Não, não quero pagar por ele não. Quero um de graça. Cadê? Tem um alarmezinho aqui, mas é pago. Cadê o time? Cadê? Cadê? Esse aqui, beleza? Ó. Tá vendo aqui, ó? Esses dois, na verdade, né? Deixa eu ver. Ó, esse daqui, eu usava esse daqui, ó. Esse daqui, ele mostra o tempo ali expirando do candle, né? O candle tá, um candle de 1 hora. Ele mostra lá o candle vencendo o período dele, né? Como se fosse isso daqui, tá vendo? Como se fosse isso daqui, ó. O período que falta para o candle fechar. Então, se você gosta disso, pode buscar aqui de graça, ó, tem vários aqui, ó. Todos esses 4 aqui, ó, eu conheço. Todos eles são legais, tá? Esse aqui é bem bacana, que ele manda um alerta para você. Ó, o candle tá terminando. Tá? O candle de 5 minutos está acabando, ele te manda um alerta. Esse dali. Então, muito bacana, tá? Esse íconezinho de mercado aqui, você buscar o indicador que você quer. Ah, eu quero um indicador, por exemplo, que muda a cor dos candles. Por exemplo, cadê? Vou pegar outro indicador. Setup Tabajara, do Ogro. Tá ali, ó. Aqui, ó. Setup Tabajara do Ogro. Setup Tabajara com as cores diferentes lá dele, com VWAP. Tá vendo que bacana? Tudo de graça aí que você tem acesso. Você vai lá, tá de graça. Setup do Storm. Será que tem aqui de graça também? Storm. Será que tem? Aí, ó, de graça aí, ó. Aí, ó, Setup Storm, de graça. Tá vendo? Porra, tem um setup do cara aí para eu utilizar e colocar no meu gráfico. Sim, aí, ó. Setup do Storm de graça aí, beleza? Deixa eu ver se tem do Igor aqui. Por quê? Não sei se vocês sabem, o MetaTrader, ele é como se fosse, cara, um Linux da vida, né? É um sistema aberto. Então, os programadores criam os setups e lançam de graça aqui para vocês. Tem muita coisa aqui, tá, meu? Tem muita coisa, beleza? Robôs, por exemplo, robô Forex. Deixa eu ver se acha uma coisa aqui. Cadê? Esse tem outro nome, né? Esse aqui deve ser tá vendo? Esse aqui é o robozinho, ó. É caro, né? $1.000, né? Tem uns robozinhos de Forex aí. Esses robôs aqui, cara, eu vou te falar, vale a pena, tá? Quero comprar robô, não sei o que. Esses aqui valem a pena, porque os caras são programadores e, meu, eles lançam o robô deles no MetaTrader e tem toda a performance do robô lá, em conta real. Então, cara, infinidade de coisas aqui para você no MetaTrader, tá? Infinidade de possibilidades. Infinidade de possibilidades. Tem o Alligator aqui, ó, que é um tipo de indicador também modificado, $30. Cara, tem tanta coisa aqui, meu irmão. Eu ficaria a noite inteira aqui mostrando um indicador gratuito aqui para você, ó. Tudo isso encontra aqui no mercado. O que eu te aconselho a fazer?
Ah, meu, eu tenho uma ideia, cara, de, tipo, juntar banda de Bollinger com média de 200, com não sei o quê. Pode ser que tenha aqui já, cara. Dá uma olhadinha, de repente já tem aqui. Essa sua ideia aí você pode usar de forma gratuita. Então, basicamente, o que eu queria ter mostrado era isso tudo aí. Mostrei, basicamente, como fazer para colocar suporte de resistência automático. Mostrei aqui também porque eu entraria aqui na venda, né? Aproveitei o gancho aí e mostrei isso daqui. Mostrei como procurar indicadores aí gratuitos no MetaTrader. Mas o que... quando você baixa, não mostrei, né? Quando você baixa o seu indicador, ele vem para cá, ó. Basta você dar um clique em cima dele aqui, ó, e arrastar para a tela. Arrasta para a tela e coloca as suas configurações. Cadê o outro? Muda a cor aqui se você quiser, tal, e coloca as suas configurações aí do indicador. Cadê? Eu tenho aqui também, ó, suporte de Fibonacci automático, ó. Deixa eu colocar para vocês verem aqui, ó. Tá vendo? Ele cria Fibonacci ele automático, ó, tá vendo? Ó, o fibozinho automaticamente. Também é muito interessante. Por quê? Porque como que eu usaria isso aqui, por exemplo, ó? Eu sei que eu quero vender aqui, que tem uma resistência forte aqui. Se eu quero vender aqui, o Fibonacci vai mostrar o meu alvo. O meu alvo de Fibo, geralmente eu deixo ele aqui, ó, no 61, no 50 ou no 61. Tá vendo aqui, puta aula? É um indicador gratuito. Esse Fibo aqui, ó, ele é gratuito. Deixa eu mudar a cor aqui para não confundir vocês. Deixa eu mudar a cor dele aqui. Lista de indicadores. Cadê? Fibo automático. Vou botar aqui botar aqui, deixa eu ver, um branco. Tá um branco aqui. Cadê? Mini índice. Tá aqui o nosso mini índice. Cadê meu suporte de resistência automático? Cadê? Não, caramba. Deixa eu só ele aqui. Então, eu falei que eu mesmo traço aqui mais alguns suportes ou resistências que eu acho importante, né? Eu falei que eu faço isso porque esse indicador não traça tudo, ele traça só o que ele acha mais importante. Eu vou e pego e traço alguns meus também, por garantia. Então, eu falei isso daí. Eu falei, por exemplo, aqui seria uma boa entrada para mim na venda, né? Eu ensinei como colocar aí o nosso Fibonacci automático. Cadê? Não, esse aqui não. O Fibo. Vou mudar a cor aqui, botar branco. Ok. Mostrei ali o Fibo, ó, bonitinho. Então, eu estaria fazendo vendas aqui com alvo ali próximo de 50% ou 61,8 do Fibo. Por aqui, mais ou menos, ó. Só para mostrar, tá? Como utilizar aí os indicadores automáticos. Só isso que eu estou querendo mostrar aqui. Como baixar e como utilizar indicadores automáticos no MetaTrader. Tem também vários lá no ProfitChart, no Trade. Aqui um exemplo para o MetaTrader. Eu acho que ele tem uma bagagem de indicadores muito maior. Beleza? E são gratuitos, né, meu? Por que não utilizar, né? São gratuitos, uma gama de possibilidades aí. E quem opera Forex, opera fora do país aí, na Active, na Equimarket, vai utilizar esses tipos de sistema que é o MetaTrader, beleza? Espero que tenham conseguido entender, compreender aí de uma forma geral o que eu falei, tá? Falei bastante informações, não deixem de pesquisar isso na internet, se aprofundar. Só com as aulas aqui não são suficientes, vocês precisam ler mais, assistir mais aulas para conseguir aí alcançar a tão sonhada consistência e performance. Não existe performance se você não estuda, se você não se dedica. Então, assistam as aulas aqui, acompanhem as aulas aqui, mas também estejam fazendo dever de casa, estejam lendo, estudando. Eu envio um monte de vídeos lá no grupo, quase ninguém assiste, é 2 ou 3 que assistem os vídeos. Você vê que a pessoa não tem compromisso mesmo, nem com ela, nem comigo lá no grupo. Então, a minoria assiste, a minoria participa, mas estou fazendo a minha parte e acredito que
quem estiver utilizando aí vai poder usufruir, beleza? Basicamente é isso. Não vou mais prolongar, temos aí 50 minutinhos de aula. Depois eu vou fazer algumas edições e vou lançar lá no nosso YouTube fechado lá, beleza? Na playlist. Tamo junto aí. Quem tem namorada, passa com a namorada aí. Quem não tem, graças a Deus que não tenha. E tamo junto, galera. Tamo junto. Nossa próxima aula deve ser lá no meio da semana que vem. A gente vai trazer mais alguns temas interessantes aí, tá? Tranquilos? Tamo junto. Tranquilo, tranquilo. Boa noite. Valeu, cara. Boa noite. Valeu aí. Bom descanso Valeu, aí, valeu. cara. Valeu. Valeu, com Deus. Bom descanso aí.